Oi, gente, tudo bem? Seja super bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu trouxe uma maquiagem elegante, delicada, uma maquiagem social, que você consegue ir em vários eventos aí, tá? Como formatura, casamento, né? Consegue ir num jantar, né? Ou num almoço, tá bem? E bora lá pro vídeo. Antes de mais nada, gente, de começar de fato essa maquiagem, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal pra me ajudar, tá? Pra me trazer aí mais maquiagem, mais vídeo de cabelo pra vocês, né? Um pouquinho aí do meu dia a dia, tá bem? Então, bora de fato pra esse vídeo que tá maravilhoso. Então, gente, eu vou começar com um hidratante, tá? Na pele. Tem gente que passa um sérum antes, né? Eu vou só passar um hidratante, tá? Esse hidratante aqui é da Shiglen. É, a maioria dos meus produtos são da Shiglen, tá? É esse daqui. Após o hidratante, eu não preciso passar muito dele, porque ele rende bastante, ele tem bastante elasticidade, tá? Por isso que eu não passo muito. Eu consigo, com um pouquinho, espalhar no rosto todo, tá? Tem gente que passa após isso um primer. Eu não vou passar porque eu não tenho muitos poros, então, assim, no resultado final da maquiagem, minha pele tá perfeita. E eu sinto que eu não preciso de ter muitos produtos, assim, no rosto, tá bem? Assim, pra dar uma maquiada mesmo na textura da pele, tá bem? Então, eu já vou ir direto para os olhos. E nos olhos, eu vou estar utilizando esses protetorzinho pra mim tá delimitando o meu olho, tá? E facilitando também a vida de vocês, né, claro. Então, vou fazer com vocês. Ó, eu venho no final do olho e no final da sobrancelha, tá? Agora, eu vou vir com um pouquinho de corretivo. Esse aqui é o Total Cover, tá? Esse aqui é do Brasil, tá? Esse aqui é o número 5, tadinho dele, tá? Acabado. Tenho ele desde quando eu vim do Brasil aqui pra Portugal. Que por sinal ele é muito bom, então eu nem uso muito, porque ele tem muita cobertura. Aí. E aí eu já apliquei, né, o corretivo e vou vir corrigindo a sobrancelha, tá? Eu tô com a paletinha aqui, a paleta da Catherine Hill, e tá, né, suja, porque eu uso ela direto, com um pincelzinho, assim, maiorzinho, tá? Ó, ele é bem molinho. E vou tá vindo com um tomzinho de transição, gente. Tomzinho marronzinho bem clarinho, ó, do final da sobrancelha para o início, só mesmo assim pra começar aí um esfumado, tá? Então, eu venho aqui do início, ó, bem do início, com a mão leve, né? Porque também como o pincel já é maior, gordinho, né? Tem bastante cerda, ele já vai te dar um trabalho mais fácil aí pra você ter um esfumado mais perfeito, tá? Depois de feito isso, ó, o esfumado, vou vir com um pincel menor, tá? Assim. E vou estar utilizando um marrom um pouco mais escuro, tá? E vou vir aqui no finalzinho do olho, ó, venho do final aqui, ó, aplicando, ó. Ó, apliquei, tira o excesso do pincel e pega a sombrinha anterior que você utilizou e vem esfumando essa borda lá em cima. Pra deixar, né, o seu esfumado bem bonito, bem mais delicado, com aparência de profissional. Puxa pra fora também, tá? Porque vai dar esse efeito mais de gatinho, né? E já vai te facilitar e te ajudar aí na hora, de fato, de você fazer um delineado. Seja um delineado gatinho ou seja um delineado esfumado, tá? Já te facilita. E isso pra qualquer maquiagem, gente, tá? Não necessariamente só essa, tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou tá vindo com um pincel mais chatinho, tá? Um pincel
língua de gato, ó. E vou tá vindo com um corretivo. E vou tá simplesmente delimitando o meu olho, tá? Então, eu vou vir, ó. Primeiro eu vou carimbando, tá? Ó, do iniciozinho do olho. Ó. E aí, você vê aonde, quando você abrir o olho, se você vai conseguir ver essa delimitação, tá? Porque tem gente que tem um olhinho mais gordinho, e aí, quando vai fazer isso, você não consegue ver. Então, você tem que fazer um pouquinho mais pra cima, tá? Ó, pronto. Fiz aqui a delimitação. E agora, eu venho, de fato, aplicando o corretivo, tá? Ó, pra deixar ele mais forte, né? Pronto. Olho. Agora, feito isso, vou tá vindo com um pincelzinho mais chato também, estão vendo? Porque ele é tipo um língua de gato. E vou tá vindo no final do olho com, deixa eu ver, um marronzinho mais clarinho que eu tiver. Achei. Essa daqui é a paleta da Chiglen. E vocês conseguem ver que tem esse marronzinho, que é bem clarinho, e tem esse, ó, que é mais claro do que o outro que eu utilizei. Então, eu vou estar utilizando o segundo marronzinho aqui nesse final, ó. Ó como ele fica. Bem de transição, né? Venho com ele. E venho com outro pincel. Esse é um topinho reto, tá vendo? Mas vai fazer o trabalho dele, ó. E você vem esfumando esse corretivo e a sombra, pra dar um degradê lindíssimo, ó. Pronto, ó. Ficou bem bonito. Se precisar, você volta com um pouquinho da sombra no final, mas não pegue muito no esfumado, tá? Ó, feito isso, agora só vem com uma sombra clara no início aí desse olho, tá? E a sombrinha clara, eu gosto de aplicar com os dedos, tá? Então, eu tô decidindo qual. Essa aqui é mais para um branco, essa daqui é mais para um tom de rosa. Eu vou utilizar esse tomzinho mais claro aqui, que ele é um branco com fundinho lá longe de rosa, tá? Então, venho com o próprio dedo e vou aplicando. Depois eu vou esfumar, tá? Com o pincel. Essa sombra é muito fininha, não deu certo com o dedo. Então, eu vou vir com o pincel mesmo, tá? Se sua sombra aceitar, gente, vai com o dedo. Porque eu sinto que com o dedo a sombra se adere mais. Mas essa daqui aceitou mais o pincel, ó. Pronto. Ó. Maquiagem, né? Tá praticamente pronta. Vou voltar com o tomzinho aqui, ó. Que é mais claro do que aquele outro marronzinho. E vou aplicar aqui nessa transição. Pra ficar esse degradê aí mais bonito, tá? Com o próprio pincelzinho que eu tinha aplicado antes. Ó, e pronto, gente. O olho já tá praticamente pronto, né? Tá lindo, 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 lindo. Agora, em cima, eu vou tá passando uma sombrinha brilhosinha, tá? Mas sem muito estresse, tá? É só mesmo pra dar um brilho aqui, né? Também dá tipo um ponto de luz, tá? Pronto. Agora, na verdade, né, você pode optar se você quer fazer um delineado ou não, tá? A minha referência tem um delineado, né? Então, o que eu vou fazer? Eu quero fazer um delineado esfumado. E o que eu vou fazer? Eu não quero que esse delineado pegue aqui no início do olho, eu quero deixar o olhar mais aberto, tá? Então, eu vou fazer um delineado meio que do meio do olho pra fora. Então, eu vou vir com o delineado normal, tá? Aqui. Esse é da Chiglen, tá? Que, por sinal, é bem pigmentado. E ele é muito, muito bom, tá? Me surpreendeu quando chegou aqui. Aí, o que eu vou fazer, ó? Eu vou vir do meio
pra fora. Então, eu venho aqui passando, ó, o delineado normalmente. Como se nada tivesse acontecido, né? Como se eu não tivesse com esse papel aqui. Ó, puxa um pouquinho. Ó, fiz isso. Agora, eu vou vir com um pincelzinho, tipo um lápis, ó, que ele é bem pequenininho. E vou vir com o marrom mais escuro, com um pouquinho de preto. E vou passar por cima e esfumando esse delineado, tá? Não puxo muito e também não tento ir muito pra frente, tá? É só mesmo esse meio aqui que eu quero que fique mais esfumado. Pra quando você abrir o olho, dá a impressão que tá esfumado, tá? Então, gente, voltei e finalizei o olho. Ó, vou tirar aqui pra vocês verem. Ó, e assim ficou, né, a maquiagem, tá? Ó, os dois olhos. E agora vamos para a pele, tá? Creio que é um passo, ó, creio que a pele é mais fácil, mais tranquila, tá? Eu vou estar utilizando essa base da Kiko Milano, tá? A minha cor é a 5.5C. Vou espalhar com um língua de gato, que eu tô gostando mais, tá? E também aqui, ó, pra delimitar também aqui o olho, né? Aonde já tinha passado aí a sombra, tá? Arrasto aqui, né, pro pescoço. E dou acabamento a toda essa pele, ó. Agora, base aplicada, vamos para o contorno, tá? Que não tem muito segredo, né? Eu gosto de usar um pincel grande, bem fofo, tá? E venho aplicando aqui, ó, do final até mais ou menos aqui assim, ó. Ó, dando uns 3 dedos aí da boca, né? Pra dar esse efeito mais lifting, né? Ai, tô mais magra. O que fica bem bonito, né? Pronto. Agora, vamos para o nariz. Um contorninho bem básico, né? Vou deixar aí o seu nariz e o meu nariz fino, né? Agora, venho contornando aqui o queixo. E a papada. Também gosto de aplicar e trago um pouquinho assim, ó, para as laterais. Mas esfumando bastante, tá? Pra não ficar um risco, tá? Deixar bem esfumado. E agora só falta a testa, né? Essa abençoada aqui, ó. E minha testa, as laterais é um pouco menor. Então, eu gosto de contornar mais só esse centro aqui em cima do rosto, tá? Porque minha testa não é, assim, muito grande. Então, é o que eu gosto de fazer assim, tá? Agora vamos para o blush. O blush não tem muito segredo, né? Eu gosto dessas sombras que são cremosas, né? Então, eu venho com esse tomzinho de rosinha, mais, digamos, fluorescente. Ó, e venho por cima da onde eu passei o contorno e trago um pouquinho assim, mas bem levinho, tá? Pra bochecha, mas mesmo assim, ó, ainda tem uns 3 dedos, tá? De distância da boca. Ó, é bem sutil, gente, porque esse daqui é bem pigmentado, tá? É da Chiglen. E ele é pigmentado num tanto que vocês não imaginam. Então, tem que ir vindo com a mão leve, tá? Ó, apliquei. Agora, como é cremoso, eu vou selar. Eu vou vir com essa paletinha aqui baratinha, acho que ela custou, acho que R$1,50, tá? É da Easy Paris Cosmetics, tá? Que tem esse trio aqui, e que eu gosto bastante. Então, venho com blush, tiro o excesso e venho selando todo
a sombra anterior, né? O blush anterior. Ó, selei tudo. E assim ficou, né? Ficou assim um tom bem bonito. Tô amando, gente. Agora, de fato, né, a maquiagem em si acabou, né? Agora eu vou vir selando o meu rosto. Tá? Esse daqui é da Belly Angel, que é daí do Brasil. Eu tenho ele há 2 anos, que foi, né? Quando eu vim daí do Brasil, eu tinha acabado de comprar. Vocês podem ver que ele já tá meio que no final, né? Ó, agora eu venho selando as partes centrais. Vocês viram que eu selei ao contrário, né? Eu não selei primeiro pra depois vir com blush, né? E o contorno. Por quê? Eu sinto que a maquiagem fica mais natural quando eu faço assim, tá? Então, né? Tudo que eu faço eu vou mostrando pra vocês aí. Vou dando diquinha aí pra vocês também, né? Selei a pele. Agora eu vou vir com um pincel mais fofo. E venho com um pó compacto. Esse daqui também é da Easy Paris. Acho que eu paguei 2 euros. E venho passando por todo o rosto, esfumando o pó anterior, tá? Por cima do blush, do contorno. Passo em tudo. Porque se tiver alguma marcação, ele também já vai dando uma esfumada, gente. Então, assim, a maquiagem vai se tornando uma só, tá? E aí, pra tirar esse aspecto de pó da cara, né? Pra não parecer que você tá aí com 1000 quilos de pó na cara, você vem com uma bruma e taca no rosto e fica linda de bela, né? Agora, vamos, de fato, para a parte de baixo dos olhos. E não tem muito segredo, tá? Vou vir com um pincelzinho pequeno, tá? Esse aqui serve, ó. É tipo um linguinha de gato, mas você vê que ele tem bastante sardinhas, então vai servir muito bem. Vou vir com a paleta da Chiglam, tá? Que tem os tons de rosas maravilhosos. E vou estar utilizando esse marronzinho aqui de transição, tá? Do meio pro início do olho. Ó, o segredo é bom olhar pra cima. Ó, passei desse lado. Agora, olha pra cima, ó. E esfuma. Pronto, passei do outro. Agora, vou vir com a misturinha da paleta da Catherine Hill. Esse marrom aqui mais escuro e frio com o preto. E vou trocar de pincel. Vou vir com um pincelzinho aqui, ó. Ele é mais chatinho, tá vendo? Parece tipo um pincel lápis, mas não é, tá? O formato dele é um pouquinho diferente. Pega um pouquinho das duas sombras. Mesma técnica. Olha pra cima, pega o espelho, olha pra cima, ó. E vem do meio aqui pro final do olho. Ó, juntando meio que esse delineado esfumado com o final. E vem trazendo pra cima da outra sombra que havia aplicado, marronzinho, pra dar um degradê. Com a mão bem levinha, tá, gente? Principalmente quando tá vindo pra cima da outra sombra, pra ficar com um degradê bem bonito, tá? Ó, pronto, já foi, gente. Ai, gente, tá tão lindo. Essa maquiagem. É bom sempre também tirar o excesso da sombra, tá? Pra não correr o risco de cair nenhum farelinho, né, da sombra. Ó, mesma coisa. Aí. Pronto. Sombra aplicada, olho, né, feito. E finalizado, né, praticamente. Agora, né, não pode faltar, né, o iluminador. E eu vou estar vindo com essa paleta da Luisan, tadinha, que eu acho que já tenho ela há uns 5 anos. E eu amo ela. Então, eu passo ela aqui nos pontos centrais do rosto, tá? Eu venho com um tomzinho mais claro, tá? Passo em todos os pontos aí centrais que eu gosto, tá? Porque não é sempre que eu passo, tá? Gosto de passar aqui. E vou passar com o dedo no início aqui do olho, como eu falei com vocês que eu iria aplicar, né? Uma sombra aqui no início do olho. Pra abrir mais esse olhar. Ó.
Na boca eu vou vir com um lápis retrátil marrom, tá? E vou contornar. Contornar toda a minha boca. Passando um pouquinho pra fora. Esfumo. Com o próprio dedo, ó. E venho com um brilho, tá? Um gloss. Ó. Então, assim, tá a maquiagem, vou aplicar os cílios e, né, passar máscara de cílios e tudo. E volto já com a maquiagem toda finalizada. Então, gente, voltei, maquiagem finalizada, cílios colocado, né? Vocês conseguem ver que é uma maquiagem, assim, bem delicada, super bonita. E você consegue ir pra vários eventos, né? Tanto ao dia, né? E quanto que à noite também, tá? Uma maquiagem, assim, bem delicada. Se você quiser deixar o olho mais delicado ainda, você não precisa fazer esse iniciozinho que eu fiz, marcado, né? Você pode apenas fazer o esfumado e já vim fazendo o delineado aqui no final. E aqui no início você aplica uma sombra, né, clarinha, mas só mesmo na pálpebra móvel, né? E aí você consegue brincar aí e consegue deixar essa maquiagem mais delicada ainda, né? E fica super lindo, tá? Então essa aqui foi a proposta, né, de maquiagem pra vocês, né? Uma maquiagem social, elegante, delicada, né? Tanto para o dia quanto para a noite, tá? Então, né, você pode usar um batom opaco, você pode usar, né, um brilho igual eu fiz aqui, né? Fica aí a seu critério, gente, mas eu tô apaixonada nessa maquiagem. Olha, gente. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse tutorial, desse passo a passo, né, dessa maquiagem. E não esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever aqui no canal, que me ajuda bastante, me incentiva também. Deixa aqui nos comentários se vocês gostaram, se vocês gostaram da proposta, se vocês querem uma maquiagem mais leve ainda, né? Se vocês querem uma maquiagem um pouco mais pesada, pra noite, pra uma festa, vocês digam aqui no comentário o que vocês querem que eu traga.